sou José Angelini, sou bacharel em teologia, mestrando em teologia, professor de inglês, de grego e certificado pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. Nós estamos hoje aqui para elucidar algumas dúvidas de algumas pessoas que pediram para que nós trouxéssemos à baia o assunto, e vamos discutir sobre uma passagem da Bíblia que encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 28, do versículo 10 ao 22, mas especificamente no versículo 17. Neste versículo, ele fala sobre aquela passagem que Jacó diz: este lugar é terrível. Então, muitas pessoas estão perguntando, é correta esta tradução? Então vamos falar um pouco sobre algumas traduções, né, e como aplicar essa palavra, se aquele texto lá ele está em consonância, se está de acordo com os textos originais, com o hebraico, e se a tradução, se a ideia semântica da palavra terrível, ela está correta. Ela está em perfeita harmonia com o inglês, na versão St. James e nas versões de língua portuguesa. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, gente, vamos lá. Então, eu vou ler primeiramente aqui o texto para vocês, que encontra-se em Gênesis 28, verso 17, nessa versão bíblica aqui, que é a versão dos padres capuchinhos, que diz aqui assim: Moisés, cheio de pavor, ajuntou quão terrível, marque a palavra aí, quão terrível é este lugar. E nada menos que a casa de Deus. É aqui a porta do céu. Então Jacó teve um sonho, né? Se você for ler todo o capítulo, Jacó teve um sonho, e nesse sonho ele se encontrava na presença de Deus. Só que a gente destaca ali a palavra terrível, porque a pergunta que todos os nossos ouvintes, né, as pessoas que nos indagaram sobre esse texto, elas querem saber, é realmente correto aplicar a palavra terrível a esse texto? Deus seria terrível? A visão de Deus é terrível? Como é que a gente pode entender isso semanticamente? Como é que a gente pode analisar essa palavra? É digna de um escrutínio a palavra, né? Então vamos ver. Bem, no hebraico original, a palavra que se encontra lá, no versículo 17, é a palavra nora. Ela é formada, gente, por 4 letras hebraicas, 4 consoantes. Elas são Nun, eu vou repetir, Nun, Vav, Reish, Aleph. Vou repetir mais uma vez. Nun, Vav, Reish, Aleph. Então, essa palavra ela tem um significado também de terrível. Não só terrível, como algo amedrontador. Alguma coisa que causa medo, espantoso. Então, este é o real significado da palavra em hebraico, a palavra nora. Então, algumas versões tentam mudar isso e botam quão maravilhoso, né? Quão esplêndido, né? Quão tremendo. Então, esses termos eles não correspondem ao termo original do hebraico. Então, se você pegar alguma Bíblia com uma versão deste tipo, desconsidere efetivamente, porque essa versão realmente ela foge aos padrões da língua original do hebraico. E o Velho Testamento, como ele é conhecido, né, a Torá, ele foi escrito originalmente em hebraico, sendo que tem os seus targums, partes em aramaico. Mas foi escrito em hebraico. Assim, dessa forma, o termo terrível lá é traduzido pela palavra nora. É muito difícil, muitas vezes, nós que hoje vivemos no Ocidente, já séculos na frente, né, muito tempo depois, pegarmos um texto antigo, numa língua antiga, num hebraico arcaico, e tentar muitas vezes encontrar palavras na nossa língua para traduzir aquilo ali, aquele texto ou aquela palavra. É muito difícil. Mas a palavra nora, ela realmente tem este significado. Ela se aproxima do significado de algo terrível, algo amedrontador, algo apavorante, e não ligado à palavra esplêndido, ou maravilhoso, ou tremendo, no sentido mais, vamos dizer assim, no sentido mais benéfico da palavra, mais positivo. Foi algo realmente terrível a visão que ele teve. Então esse é o texto original, a palavra original, tirada de Gênesis 28. Agora, claro,
Eu tenho aqui algumas versões bíblicas que eu gostaria de apresentar para vocês, e essas versões elas vão corroborar, né, vão ratificar com tudo aquilo que a gente falou até o presente momento. Por exemplo, a versão João Ferreira de Almeida, ela traz o termo terrível também. A versão bíblica online traz o termo terrível, tanto em inglês, como em português, como em espanhol. A versão, eu fiz uma curiosidade, eu coloquei aqui a versão das Testemunhas de Jeová, que não é muito aceita, né, pelo meio cristão, porque muitos consideram os Testemunhos de Jeová uma seita, né, etc, etc. Eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui, que a gente teria que ir para uma aula de heresiologia, né, uma doutrina chamada heresiologia, onde nós teríamos que estudar as doutrinas heréticas, etc, etc. Nós não vamos discutir isso aqui. Eu vou pegar a versão do Testemunho de Jeová, isolar também, como eu peguei a versão Capuchin, como peguei a versão online, e vou falar um pouco sobre ela. Nessa versão do Testemunho de Jeová, nos diz assim: lugar que inspira temor. Então, é bem sinônimo um pouco da palavra terrível, porque inspira o temor, né? Eles traduzem desta forma. A Bíblia Católica Capuchinhos, como eu disse, traduz como terrível. A King James Version, que é a versão St. James, traz o termo dreadful, que é algo horrível, apavorante, e também uma outra versão King James, do King James Version, traz o termo terrible. Então, terrible e dreadful são duas palavras em inglês que são, como se diz em inglês, sinônimo, são sinônimas, né? Então, o termo original é Nora, o termo em inglês pode ser dreadful ou pode ser terrible. Em português, a tradução é a palavra terrível, termo terrível, e tem algumas variantes que você pode encontrar com essa das Testemunhas de Jeová, que traz inspirar temor, né? Algo apavorante, etc, etc. Bom, esse é um vídeo pequeno que a gente tirou assim para tirar uma pequena dúvida de alguns amigos que perguntam sobre teologia. E neste vídeo nós trouxemos um abaia, um assunto para ser discutido, que foi Gênesis 28, 10, 21, 10, Gênesis 28, 10, 22, mas a gente destacou, é o sonho de Jacó, destacou só o verso 17, para fazer um breve comentário. Entretanto, faremos mais vídeos falando sobre uma diversidade de assuntos. Como eu disse, sou professor de grego bíblico e de inglês, inglês bíblico também, e faço uma análise também de hebraico, de muitos textos do Velho Testamento, inclusive o livro de Gênesis. Bom, gente, eu estou com um canal aí, vocês podem se inscrever para aprender muito mais. Brevemente estarei preparando as minhas apostilas que serão vendidas para todo o Brasil, para os interessados em estudar hebraico, estudar grego, desculpe comigo, estudar Bíblia, teologia também, em inglês, até inglês bíblico, se você quiser. E nós estamos nesse canal, meu Facebook é Iosef, com Y, Io com dois S, SS, Iosef, Angeline Aquino, Angeline, N de navio, Aquino. Você me procura lá, também se inscreve no canal aí, pode comentar. Bom, gente, por hoje é só. Esse é só o primeiro vídeo. E logo, logo falaremos muito mais para vocês. Shalom para todos.